Olá, pessoal das redes sociais, muito bom estar novamente com vocês nessa noite. Estamos voltando com o nosso estudo, hoje com uma proposta diferente, mais interativa, para que você possa ainda aprender mais sobre a doutrina espírita. Hoje nós estaremos falando sobre mediunidade. Afinal de contas, o que é a mediunidade? Para você que está aprendendo agora sobre a doutrina espírita, para você que já estuda a doutrina espírita há muito tempo, que é importante a gente se reciclar, hoje é o momento da gente fazer essa reflexão. Nós vamos falar sobre princípios básicos. Daqui a pouco a gente vai cumprimentar todo mundo que está aqui com a gente hoje, mas inicialmente nós vamos chamar aqui a nossa querida amiga Cristina, que vai conduzir o nosso momento de oração. Boa noite a todos, que Deus nos ilumine, nos abençoe, que o Cristo Jesus esteja presente neste momento de estudo e que possa estar iluminando e amparando todos os lares. Elevamos o nosso pensamento, a nossa mente a Deus, rogando ao Pai que nos perdoe, Senhor, por todas as nossas dificuldades e ainda por todas as nossas fraquezas, mas que nos auxilie, Senhor. Nos ilumine a mente, o coração, para que possamos ser receptivos às boas influências dos irmãos maiores, que abençoe todos os lares, nos auxilie, nos intua, Senhor, nesse estudo da noite, abençoa todas as pessoas, Senhor, nesta situação que o planeta está passando. Rogamos a vós, Senhor, a vossa misericórdia, e que o auxílio chegue em todos os lugares, em todos os pontos do planeta. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, ó Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Liberta-te, Senhor, de todos os males, porque vosso é o reino e o poder, a majestade e a glória para todos sempre, assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Maravilha. Você já deve ter visto o Pinga Fogo, em que o Chico foi entrevistado. É um programa muito famoso. Inclusive, se você ainda não viu, é um convite que a gente faz hoje para que você possa assistir. São 5, praticamente quase 6 horas de programa em que a gente aprende muito sobre as questões do mundo espiritual. Inclusive com um momento de psicografia nos 2 programas muito interessante. O Chico demonstrando a sua mediunidade para o mundo. E aquilo mudou muito a perspectiva desse trabalho que o Espiritismo fez no Brasil. E tudo isso por causa da mediunidade deste homem. A gente quer saber um pouquinho mais sobre o que significa mediunidade. E hoje quem vai trazer esse estudo para a gente é o Éder. Quero cumprimentá-lo primeiramente. Éder Correia, uma boa noite para você. Muito boa noite também aos nossos companheiros que nos assistem e nos acompanham. Maravilha. A gente selecionou algumas perguntas, a gente vai fazer uma rodada de perguntas hoje. Lembrando que todo mundo aqui tem estudado bastante a doutrina espírita e separou um conteúdo muito interessante para que a gente possa sintetizar um pouquinho do que seja a mediunidade. Nós vamos conversar com o Simval, né, Simval? O Simval vai trazer uma pergunta para o Éder e o Éder, então, vai responder. É com vocês. Simval, primeiro, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite ao grupo, a todos os irmãos que nos ouvem. Éder, a nossa pergunta é muito comum no nosso dia a dia nós ouvirmos algumas pessoas e que não quer ver isso, outras pessoas que às vezes se encantam com essa questão da doutrina. Às vezes o Chico, né, traz uns relatos, está vendo o mundo espiritual ali, e tem essa vontade de estar vendo os espíritos. E aí, bem diante a isso, a nossa pergunta seria se eu escolher ser ou não ser médium, tem como eu escolher ver espírito ou não ver espírito? Sabe, tem como eu tá vendo e queria deixar de ver, não quero mais ver isso, quero tirar esse negócio de mim.
ou eu gostaria de estar vendo. Tem como? Você pode nos falar acerca disso? Muito bem, Simval. Essa é uma pergunta que abre bem, né, o nosso comentário de hoje. Só fazendo uma introdução, até para nós chegarmos aí nesse contexto, é importante que aquelas pessoas que ainda não têm informação em torno do tema saibam pelo menos uma base sobre o que estamos falando, né? Quando nós falamos de mediunidade, essa palavra, na verdade, deriva de uma outra palavra que é médium, que do latim quer dizer intermediário, né? O meio, uma ponte. Então, o médium é, em palavras bem rasteiras, se a gente pode assim dizer, é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a faculdade mediúnica ou a mediunidade é essa faculdade que nos permite entrar em relação mais direta com o mundo espiritual. Procurando atender a sua pergunta, né, se nós somos médios e gostaríamos que não tivéssemos percepção, ou se nós não somos médios e gostaríamos de tê-la, é importante nós buscarmos esse conceito mais profundo que Kardec coloca no livro dos Médiuns, na questão 159. A questão é um pouquinho extensa, mas acho que gostaríamos de destacar alguns pedacinhos para nos auxiliar. Primeiro, ele conceitua a questão do médium. É a questão 159 de O Livro dos Médiuns, nós vamos ler. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. É interessante o que ele complementa, ele fala, essa faculdade é inerente ao homem. O que ele está dizendo com isso? Né? Que é uma faculdade que nasce com o ser. Dentro desse conceito trazido por Kardec, é que nós vamos compreender que todos, indistintamente, todos somos médiuns. Dentro de uma expressão mais, vamos dizer, mais simples ou mais complexa, ou em outras palavras, em uma mediunidade menos ou mais ostensiva, não sei se fica claro para todos. Olha o que ele fala. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, isso mostra que todos nós, indistintamente, temos essa sensibilidade. Só para corroborar a fala de Kardec, é importante nós lembrarmos, por exemplo, que na maioria das religiões se fala da presença de um amigo espiritual, de um guia, de um protetor, de um mentor, não importa o nome que venhamos dar. Mas nós somos auxiliados por esse coração. E nós perguntamos, como é que esse coração nos ajuda? Como é que o anjo da guarda nos protege, nos orienta, nos direciona? Será que ele se manifesta junto de nós, né? Se materializa, nos sacode pelo ombro, fala, Éder, não vai por esse caminho, vai por aquele? Não. Sei que muitas pessoas têm percepção desse amigo espiritual, algumas pessoas têm essa percepção. Mas a grande maioria de nós outros percebe essas orientações através da intuição, que é também uma forma de mediunidade. É através dessa faculdade que nós somos, em grande maioria, auxiliados pelos nossos benfeitores espirituais e, muito particularmente, o chamado anjo da guarda. Então, a faculdade é uma faculdade inerente ao ser. Todos somos médiuns. Agora, fazendo um parênteses, né? Kardec, embora reconheça essa condição de todos como médiuns, ele ainda, nessa mesma questão, vai ampliar dizendo: todavia, usualmente, assim só se qualificam, né, na condição de médiuns, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, se todos nós, de alguma forma, somos médiums, e normalmente a palavra médium é mais usada para aquelas pessoas em quem essa faculdade é mais ostensiva, é mais notória, mais perceptível, né? E para a gente entender um pouquinho a respeito já na sua pergunta, né, na pergunta que foi feita, se nós temos uma faculdade e gostaríamos de não tê-la, ou não a temos de forma ostensiva e gostaríamos de ter, é preciso que a gente pense em termos de experiência física, o que ele representa. Nós estamos no mundo físico, na verdade, estamos aqui de passagem. Aqui é como se fosse uma escola. Então, todos os ascendentes da nossa vida, todos os interesses, as origens dos nossos interesses nos remetem à realidade espiritual. Então, para que nós tenhamos ou não uma sensibilidade mediúnica, a faculdade mediúnica, a mediunidade, é preciso que nós
tenhamos na nossa folha de deveres, e todos nós temos uma programação reencarnatória, né? É preciso que a gente tenha nessa programação reencarnatória um compromisso na área mediúnica. Aí nós vamos ter facilidades, vai ser elaborado um corpo que nos permita externar esta ou aquela faculdade mediúnica. Então, essa escolha, ela efetivamente acontece. Mas, como bem define os amigos e benfeitores, esse livre-arbítrio, essa possibilidade de escolha acontece quando ainda estamos na realidade espiritual, projetando uma nova experiência física. Porque fora do corpo físico, sem os preconceitos da vida humana, é que nós vamos perceber a utilidade e a finalidade dessa ou aquela tarefa aqui no mundo físico. Então, sim, nós podemos fazer essa escolha, mas as mais das vezes a fazemos mesmo na realidade espiritual. Não sei se abrange toda a questão que você traz. Sim. Ok, vamos dar continuidade, é isso mesmo, né, Simval? Vamos dar continuidade. Agora vamos passar a palavra para a Cris, que já cumprimentamos, né, Cris? Então vamos à sua pergunta. A Cris está abrindo o microfone dela, ao vivo é assim mesmo. Lembrando que você também quer fazer sua pergunta sobre mediunidade, você pode fazer sua pergunta, envia para a gente aqui, seja através do canal no Facebook, Fraternidade Espírita Online, seja através do Instagram, @fraternidade_espírita_online, e a gente vai estar respondendo aqui para você essas questões. Acho que a Cris conseguiu ligar o microfone. Ainda não? Então nós vamos passar aqui. Ô, Cris, clica aqui no seu fonezinho, onde está o microfone. O seu fonezinho, clica nele aqui. Seu fone de ouvido, isso. Clica aí. Deu? Deu. Isso, deu. Deu? Deu. Então vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Continuamos. Ok. Vamos lá, Cris. Tá dando para me escutar? Tá. Sim? Perfeito, ok. Bom, a minha pergunta é: para exercer a mediunidade, é preciso alguma preparação especial? Outra pergunta muito interessante em torno do tema, né? Também fazendo aqui uma introdução, né, para a gente responder isso, é preciso convir uma coisa. Quando nós falamos de mediunidade, ainda há um equívoco, uma incompreensão muito grande em torno do tema. Há muitas pessoas que lá fora, vou dizer assim, fora do contexto doutrinário, acreditam que mediunidade seja um tema que interesse aos religiosos. No contexto dos religiosos, há muitos corações que acreditam que mediunidade é um tema que diz respeito aos espíritas. E mesmo no meio espírita, ainda existem corações que acreditam que tratar de mediunidade é coisa que interessa às pessoas que têm a sensibilidade mediúnica, aos médiuns. Tudo isso é um equívoco, porque, na verdade, a faculdade mediúnica é uma faculdade para a vida. Porque todos nós somos chamados a sermos instrumentos do bem aonde estivermos. Não é? Tudo bem que muitos de nós, voltando àquela folha de deveres, que trazemos compromisso na atividade mediúnica propriamente dita, dentro de uma casa espírita, numa reunião mediúnica propriamente dita, é notório, né, claro, que nós precisamos de uma preparação. Porque todo o processo mediúnico, ele passa pela questão da sintonia. Então, se eu quiser estar ligado com amigos e benfeitores, corações que da realidade espiritual possam nos ajudar, eu tenho que estar vibrando numa faixa melhor. Por isso, iniciamos as nossas atividades, e numa reunião mediúnica não é diferente, buscando os recursos da prece, o amparo do Cristo, a assistência dos benfeitores. Então, essa é uma forma de preparo, né? Estar bem na reunião, iniciar com uma prece. Mas como ensinam-nos os amigos e benfeitores, o verdadeiro preparo, tanto para a atividade mediúnica, como também para o nosso sono físico, é a nossa vivência no dia a dia. Então, existe sim uma preocupação, principalmente no dia da atividade, o cuidado com a nossa fala, ligar o nosso pensamento em coisas edificantes.
Tudo isso corrobora para que, entrando numa atividade mediúnica, nós possamos ser instrumentos mais dóceis, mais úteis. Né? Obrigada. Ok, vamos continuar então. Agora nós vamos chamar o Herbert Faria para que ele possa também fazer a sua pergunta. O Herbert a gente ainda não falou hoje, então a gente dá uma boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Éder, boa noite. Obrigado por estar nos ajudando, né, a adquirir mais conhecimentos, a fortalecer nosso espírito com esse tema que é tão instigante. E queria te perguntar uma coisa. Você falou muito bem, muito explícito sobre a mediunidade. Todos nós, você deixou claro, nascemos médicos. Agora, a mediunidade, na realidade, é uma característica física minha ou é uma característica que eu trago do espírito? Como é que funciona isso? É uma pergunta também muito valiosa, e a resposta dela está nessa mesma questão 159 de O Livro dos Médiuns. Aliás, essa questão, embora não seja tão longa, ela é muito completa. Olha o que fala Kardec no finalzinho dessa questão 159. Ele fala assim, todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Isso aqui, mesmo em nosso meio, ainda cria muitas discussões, porque ele fala que para que nós tenhamos uma sensibilidade mediúnica, a gente possa externar a faculdade mediúnica, é indispensável nós termos uma organização sensitiva. Ele está falando de corpo físico. Né? Então a gente fica assim, mas então a faculdade é do corpo ou é do espírito? Não é assim? Essa dúvida que muitas vezes apresenta. Mas e ele mesmo vai trabalhar, né, essas questões, trazendo um exemplo interessante para nós distinguirmos isso com tranquilidade. Ele vai dar exemplo da música, e o piano e o pianista. Encontramos ali uma pessoa que é um exímio pianista, mas damos para ele um piano todo estrambelhado, com as teclas mal alinhadas e tudo mais. Que música ou que arte que esse pianista vai poder externar? Nenhuma. Né? Porque não tem um instrumento adequado para ele externar a sua arte. Assim é a faculdade mediúnica, porque a faculdade pertence ao espírito. Mas se ele não vem com uma organização física que permita externar essa faculdade, ele não vai ser um médium ostensivo. Né? Ele vai poder ser útil, um médium naquele sentido amplo que Kardec traz, no bem em favor de outras pessoas, das mais diversas formas, mas não dentro de uma atividade, necessariamente dentro de uma atividade mediúnica. Então, uma pessoa que tem ostensividade mediúnica, ela já vem com um corpo que lhe permita externar essa faculdade. Eu não sei se a gente poderia abrir isso, a nossa preocupação é um pouquinho com o tempo mesmo. Mas nós sabemos, né, que o espírito, fora do corpo físico, ele tem o seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. E em função do renascimento, né, esse espírito, através do seu corpo espiritual, é ligado ali no útero materno, ao embrião, né, em formação. Então, ele vai se construindo célula a célula, corpo físico, corpo espiritual. Então, quando esse ajuste, eu vou chamar de perfeito, quando não, né, esse ajuste é perfeito, célula a célula, a palavra eu sei que não é a mais adequada, mas acho que ajuda a gente a entender, nós não vamos ter uma ostensividade mediúnica, normalmente não. Quando a gente tem, em alguma área do nosso perispírito, em conexão com o corpo físico, uma certa maleabilidade, e isso vai proporcionar percepções de natureza extrafísica. Basta nós pensarmos o que acontece com a gente durante o sono físico. Corpo físico, corpo espiritual e o espírito. O corpo é que precisa descansar, recompor suas forças. E em função desse momento, afastamos do corpo e temos vivência
espiritual. Temos percepção de natureza extrafísica, contato com outros corações, percepções de quadro, e depois retornamos ao corpo físico, às vezes com flashes dessas lembranças, né? Então, é essa maleabilidade, nesse ou naquele ponto, que permite que nós tenhamos uma sensibilidade mediúnica ou não, ou ela ser mais ou menos ostensiva. Nós sabemos que o nosso cérebro é todo repartido, né? Nossa área motora, a parte motora, é a parte superior do nosso cérebro, é responsável pelas nossas questões motoras. A questão visual é na parte anterior, né, do nosso cérebro. Então, digamos que nessa sinergia que circula no nosso corpo, nós venhamos preparados para ser um médium psicofônico, aquele que vai falar, que o Espírito fala por nosso intermédio, né, usando o aparelho da nossa fala. Ele vai atuar, né, com as suas intenções, envolvendo com os desejos dessas comunicações, essa energia nos envolve, e naquela região da fala, o médium psicofônico ele tem uma certa maleabilidade. Então, quando o espírito deseja comunicar-se, ele envolve o médium com as vibrações vivificadas pelas suas intenções, e aí ele pode, de alguma forma, criando a sintonia, servir de canal para aquele companheiro, né? Então, a faculdade sempre pertence ao espírito imortal. Mas para que a gente seja um médium ostensivo, nós temos que ter uma organização sensitiva, como define o codificador, um corpo que permita externar essa faculdade. Se alguma coisa não ficou claro, vocês nos ajudem. O Gustavo vai poder, então, agora, Gustavo. Esclareceu. Maravilha, Herbert. Vamos passar para o Gustavo agora. O Gustavo vai também fazer a sua pergunta, complementando também o nosso estudo nessa noite de hoje. Lembrando que a gente vai ter mais uma rodada. Você tem dúvidas sobre mediunidade? Eu sou médium. Você quer externar isso e quer mandar aqui para a gente? Escreve aqui nos comentários que a gente vai poder responder, tá bom? Gustavo, muito boa noite. Bom estar mais uma vez com você. Olá, Daniel. Olá, pessoal. Oi, Éder. Eu quero fazer uma pergunta direcionada aos petizes, às crianças. A gente vê comumente crianças de 2, 3, 4, 5 anos, às vezes brincando e imaginando que ali existe um amiguinho invisível. Quer dizer, eu não sei se existe, mas a criança, no seu ludismo, ela dá a entender que existe um diálogo entre ela e o invisível. Como é que se processa a mediunidade com crianças? Quando que os pais devem, de alguma forma, ficar atentos a essa questão, tendo em vista que o filho pode trazer alguma ostensividade com o plano do invisível? Muito bem, Gustavo. Uma pergunta muito boa, né? E muito atual. Bom, ainda nos valendo dessa explicação anterior, né, que a gente falou que quando dá o processo do renascimento, o espírito é ligado no útero materno ao embrião em formação, nós temos informações, Emmanuel, por exemplo, vai falar dos 3.000 dias, né, que é aquela idade aproximada dos 7 anos, onde o espírito, vamos dizer, completa o seu processo de ligação perfeita com o corpo. Então, antes que essa ligação se faça de forma completa, de alguma forma já existe uma maleabilidade natural entre o corpo e o espírito em função da fase da criança. Então, ela já é naturalmente suscetível de uma influência espiritual. Por isso que é tão comum, no caso das crianças, nós observarmos diálogo dela com algum companheirinho espiritual. Alguma coisa pode, em alguns casos, ser um processo relacionado com a questão da imaginação? Pode, né? Isso não está descartado. Mas também não está descartado que muitos desses casos já foram comprovados que existia um diálogo perfeito. Hoje, estudando, vendo muitos relatos, né, e entrevistas de companheiros mais experimentados, muitos deles narram que, às vezes, no processo de adaptação à vida física, nossos companheiros que conviviam conosco na realidade espiritual nos acompanham, vou chamar assim, até as portas de uma nova existência, para que essa adaptação seja suave, não seja uma ruptura, né, mais difícil. Então, nós vamos ver com frequência uma criança dialogando, sim, com o espírito, embora isso seja interpretado das mais diversas formas. Mas, repito,
pode haver também um aspecto de imaginação da criança, isso também pode interferir, não é? Da mesma forma que acontece com o processo de ligação ao novo corpo, né, que se completa aos 3.000 dias, aos 7 anos aproximados, que deixa a criança mais suscetível dessa percepção, o mesmo acontece, por exemplo, com as pessoas mais idosas, e particularmente as idosas que estão enfermas. Em função tanto da idade como da enfermidade, a ligação do corpo com o espírito ela está mais sutil, né? Já no preparo do processo de desenlace. Então, é comum também o idoso, e principalmente uma pessoa enferma e mais idosa, ela ter uma certa liberdade de ter narrativas de quadros que ela percebe da realidade espiritual, né? Agora, o mais importante de tudo isso não é porque uma criança apresenta sensibilidade mediúnica, né, a mediunidade, nós vamos encaminhá-la, como se diz no popular, para uma mesa mediúnica, para uma atividade mediúnica. Não. A criança, ela precisa ser encaminhada para a evangelização da criança, para ter contato com esses temas que são super importantes, dela perceber que é um ser imortal, adaptada à faixa de idade que ela tem, de forma muito tranquila, como bem fazem os evangelizadores, né? Para que mais à frente, mais amadurecida, com uma estrutura mais capacitada para tanto, se somente se tiver compromisso na área mediúnica, ela vem a desfrutar também dessa oportunidade, né? Então, é muito comum as pessoas, em função dessas primeiras informações sobre mediunidade, querer estimular o processo mediúnico da criança, o que não é indicado. Às vezes, um companheiro espiritual até fala através da criança, mas isso não é bom a gente estimular. Nós vamos chamar a criança pelo nome e favorecer para que ela saia do que a gente chama de transe mediúnico, né, para que mais à frente, de forma muito natural, sem levar isso com escândalo nem nada, ela poder trabalhar isso com carinho. Microfone ligado agora. Muito bem. Por falar em questão de mediunidade em crianças, amanhã a gente vai trazer a Luziane, que trabalha já com evangelização há bastante tempo, e ela vai estar no meio dessa roda também, sendo questionado sobre a evangelização. Você também que quer enviar sua pergunta, amanhã aqui no canal a gente vai estar acompanhando também este tema. A gente vai começar mais uma rodada agora também, pelos nossos queridos amigos, nossos queridos irmãos. Vamos voltar a palavra para o Simval. Simval, para a sua segunda pergunta. Éder, diante de tudo isso que você nos trouxe, nós gostaríamos que você nos falasse se seria um privilégio ser médium ou não. Como você pode abordar isso para nós? Excelente, Simval. Uma outra pergunta também da maior importância nesse tema, né? Quando uma pessoa apresenta a sensibilidade mediúnica, e particularmente, né, de forma muito ostensiva, aquela pessoa que tem percepções claras do mundo espiritual, da presença de amigos e benfeitores, ou que ela tem a possibilidade de ser um instrumento dócil, né, de amigos, de benfeitores, de outros corações, quando ela ouve, né, quadros, aliás, falas do mundo espiritual e tudo mais, é muito comum dois extremos delicados. Um é nós interpretarmos essa pessoa como se ela fosse uma pessoa especial, é um missionário, coisas do tipo. E a outra, um outro extremo, que é do outro lado, é a gente achar que essa pessoa é anormal. Então, são dois extremos muito delicados diante do tema, né? Se nós pensarmos bem, essa fala não é nossa, o próprio Emmanuel, num livro chamado Emmanuel, né, tem um item em que ele vai falar quem são os médios em sua generalidade. Eu não vou conseguir retratar da forma como ele coloca, é um texto longo, mas ele mostra com toda tranquilidade que a grande maioria de nós que temos compromissos na atividade mediúnica, e não só médios ostensivos, né? Temos os médios de sustentação, tem o coordenador da atividade, o dialogador, todos nós que temos compromissos na área mediúnica, as mais das vezes, somos espíritos que falhamos muito no passado. E temos, através dessa oportunidade, dessa atividade, a oportunidade de uma redenção e de uma melhora, né? Então, os médios, pelo menos em sua generalidade, não são almas elevadas, missionárias, nem nada.
Somos espíritos em processo de crescimento que escolhemos aquele tipo de tarefa para redimirmos e melhorarmos cada vez mais. Como outros escolhem outras tarefas, né? No exercício da medicina, da escola, do professor, etc., são simplesmente oportunidades. Mas também não cair num extremo delicado, porque tem pessoas que acham que, por ter essa sensibilidade, que elas são anormais. Também é um equívoco, né? Ficamos por aqui. Maravilha. Cris, chamamos você então agora também para a sua segunda pergunta. Se não der certo, usa aqui no seu microfone. Ainda não deu certo, ela está tentando abrir o microfone. Lembrando que você também pode participar sempre aqui com a gente, viu, gente? Envia sua pergunta, você tem dúvidas, fala com a gente, tá bom? Bom, eu acho que a Cris ainda não conseguiu abrir o microfone. Vamos, então, passar para o Herbert. Aí daqui a pouco a gente volta em você, tá bom, Cris? Vai tentando abrir o microfone aí. Herbert, para sua pergunta. Bom, então vamos lá. Enquanto você falava, eu pensava aqui sobre o seguinte: hoje em dia, nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, é muito comum a gente encontrar, tem a presença de vários médicos, psicólogos, psiquiatras, e várias outras linhas de estudo, né? E eu queria saber o seguinte: hoje em dia, a mediunidade já é um fenômeno que a gente pode dizer que foi comprovado pela ciência, ou ela ainda está baseada somente nos livros, só nas informações contidas nos livros espíritas? Como é que a gente vê isso? Herbert, essa também é uma pergunta muito significativa, né? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, não perder de vista, é que ao tempo de Kardec, nós estamos falando de 1848, quando surgiram, né, boa parte desses fenômenos, logo depois desses fenômenos que disseminaram em boa parte do mundo, muitos cientistas se debruçaram sobre essa causa. Então, falar que, por exemplo, como muitas pessoas defendem, que a ciência ainda não defende, é preciso questionar, mas que parte da ciência? Porque grandes cientistas daquela época, inclusive aqueles que acreditavam que iam desmascarar esse processo, assinaram documentos reconhecendo a realidade não só do mundo espiritual, como a comunicabilidade dos espíritos. Isso aí está documentado através da história. Mas é importante nós pensarmos que a ciência igualmente avança, né? E hoje nós temos muitas áreas da ciência que se ocupam com esse terreno. Já existem matérias em universidades, por exemplo, a de São Paulo, né, que vai tratar, né, de espiritualidade. Então, são temas que estão sendo abordados em todos os terrenos, inclusive nas universidades e nas áreas científicas. Só para citar um nome, né, alguém que acabou se destacando muito nessa área, o Sérgio Felipe de Oliveira, por exemplo, faz um trabalho magnífico nos terrenos da ciência, descobriu muitas coisas a respeito da pineal, tem feito um trabalho significativo. Então, efetivamente, a ciência vem trabalhando também muito dentro dessa perspectiva, e não podia ser diferente, né? A gente costuma dizer, assim como a religião, a ciência também tem origem divina. Então, se as duas têm a mesma origem que é Deus, elas não podem contradizer-se. Mas hoje, mais amanhã, a ciência vai ser uma das grandes sacerdotisas da realidade do espírito. Guardemos essa certeza. Ótimo, agora nós vamos para a Cris. Cris, agora tudo certo? Vamos ver se a gente consegue falar com a Cris, para que a Cris possa fazer sua pergunta. Ótimo, agora sim. Cris. E Éder, sua câmera virou. Boa noite, deu tudo certo, me perdoe. Bom, a minha segunda pergunta
Oi? Ok, agora está tudo certo. Vamos lá. Tá certo? Ok. Então, a minha segunda pergunta é: existem diferentes tipos de mediunidade que a pessoa exterioriza e que a pessoa tem? Muito bom também, né? Nós já adiantamos alguma coisa nesse sentido que pode ajudar a gente a entender. Nós falamos da questão, né, de que o nosso cérebro é todo repartido em funções, né? A questão motora, a parte de cima, a parte da visão na parte anterior da cabeça, né? E assim vai. Então, se nós pensarmos naquela questão da ligação do corpo físico e do corpo espiritual, e onde há maleabilidade possibilita essa linha de contato com o companheiro espiritual, nós vamos entender por que uma pessoa por exemplo, tem a faculdade da vidência e o outro tem só a da audiência, né? Porque um é o psicógrafo e não é um vidente, ou se a pessoa tem várias dessas faculdades, o que também pode acontecer, a gente tem vários exemplos nesse sentido, a começar pelo próprio Chico, assim? Então, sim, existem muitas formas de mediunidade, vários tipos, né? A gente, apoiados ali no livro dos médios, definimos que todos somos médios, pelo menos pelas vias da intuição, todos temos percepções. Mas várias pessoas têm a psicofonia, né? Que é quando o espírito pode falar por intermédio do nosso aparelho vocal. Há pessoas que têm a audiência. Tem vários tipos de mediunidade. Tem psicometria, né? Aquelas pessoas que tocam um certo objeto e conseguem falar sobre a experiência do dono daquele objeto. Tem a mediunidade de efeitos físicos, que propicia as materializações, né? Ou seja, existe uma gama grande de possibilidades, de fenômenos nesse sentido, e são estudadas ali com muito carinho no livro dos médios, cada uma delas, mostrando essa variedade de formas de externar essa faculdade. Importante também lembrar que todas elas, de alguma forma, se ressentem da intuição. Ainda que eu tenha mais evidência, a intuição é sempre alguma coisa que está conjugada. E uma outra coisa que vale a gente não perder de vista é que os estudos trazidos por Kardec, eles são, ainda que de forma modular, né? Estou estudando a mediunidade de evidência, ainda que de forma separada, modular, ela vamos dizer, de forma didática, que em última análise nem existem duas faculdades idênticas. A gente perceber o universo de percepções que cada um pode carregar, né? Mas sim, existe uma diversidade muito grande de possibilidades de faculdades mediúnicas. E a nossa última pergunta da noite vai para o Gustavo Diniz, que também vai encerrar o nosso estudo junto com o Éder. Ô Éder, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento está cheio de acontecimentos entre o plano material e o plano invisível. É até uma sugestão que fica registrada aqui para o grupo, para a gente fazer uma outra rodada. Não agora, mas daqui a alguns dias, trazendo esses fatos que estão no Velho e no Novo Testamento. Mas a minha pergunta nesse sentido, ela vai para você, referente àquelas pessoas que não têm conhecimento nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento, nem de doutrina espírita, não frequenta, às vezes, nem um templo religioso. E essas pessoas, elas chegam até nós, às vezes, numa conversa de ônibus, sendo do nosso lado. E elas dizem assim, depois que a gente já está com alguma intimidade, elas falam assim, pois é, esses dias para trás eu andei tão mal, eu estava com vontade de me matar. E eu escutava nitidamente alguém falando, sabe, que eu deveria sim executar esse ato. Algumas vezes, Éder, nesse sentido, a gente vê em noticiários policiais, irmãos nossos dizendo que cometeu o crime porque ele escutava a voz falando que tinha que fazer. Então, eu queria que você abordasse para esse irmão que nos escuta agora, que está vendo aqui o nosso bate-papo,
que ele chegou a esse vídeo, ele acha que é por acaso, mas a gente sabe que não existe o acaso, então que ele percebe que isso acontece com ele. O que se orienta nesse sentido? É um fato mediúnico? Existe sim aí um intercâmbio? O que está acontecendo? Muito bem, Gustavo. Nessas questões que estão sendo abordadas, nós estamos falando da interferência do mundo espiritual no mundo físico através dessa faculdade que é a mediunidade. Demos um enfoque mais nos aspectos positivos, né? Falamos muito da questão do amigo espiritual, que nós chamamos muitas vezes de anjo da guarda, nos assistindo na nossa vida, guiando os nossos passos. Falamos da assistência espiritual dos benfeitores, né? Esses corações que nos auxiliam tanto, através, por exemplo, das lições trazidas, das obras que foram trazidas, né? Psicografadas, por exemplo, por um Chico Xavier. Então, demos um enfoque no aspecto positivo dessa sensibilidade, no que diz respeito a quem traz essas comunicações. Mas nós sabemos que a chamada morte, né, que em nosso meio chamamos de desencarnação, não é só o fenômeno da morte, não nos transforma em seres angélicos, coisas do tipo. Deixamos essa experiência, voltamos à realidade espiritual, muito próximo do que nós somos, vai depender do esforço que fizemos. Então, assim como tem pessoas que passam por aqui e são pessoas muito bondosas e alcançam a realidade espiritual se tornando bons espíritos, muitos de nós ainda trazemos graves imperfeições, desencarnamos e continuamos com essas imperfeições. Né? Criminosos que aqui, né, optaram ou se deixaram levar por essas faixas, é possível que continuem na realidade espiritual com predisposições menos felizes. E se nós lembrarmos, como foi perguntado aqui, né, se os médios são pessoas especiais, nós lembramos Emmanuel, que dizia que boa parte de nós médiums somos espíritos comprometidos com o passado nem sempre muito colorido ou feliz. É natural que muitos corações a quem prejudicamos, por exemplo, talvez nos busque espiritualmente em busca de um ajuste de contas. Não estamos dizendo que isso esteja correto, mas que isso acontece. Então, assim como somos influenciados para o bem, né, estimulados ao processo do crescimento, há corações que desejam nos influenciar de forma menos feliz. E se nós nos deixarmos levar nessa faixa de sintonia, é perigoso nós fazermos coisas inadequadas, né? Precipitarmos em questões que podem muito nos prejudicar. Daí a importância de buscar informações para ele ter instrumentos de superação desse momento de desafio, porque não é fácil. Há muitos corações que estão internados, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, que nada mais são do que médiuns em desequilíbrio. Isso não é um problema da mediunidade, é do ser, né? Nós trazemos imperfeições e precisamos vencê-las. Então, a orientação que nós daríamos com o coração de Cristo é que ele busque recurso, busque orientação, busque, quem sabe, uma casa espírita, não para ele se tornar espírita, não há preocupação em nosso meio nesse sentido, mas para procurar orientações, para saber como que ele vai lidar com essas questões. Não é? Porque se tem alguém que o influencia tentando prejudicá-lo, do outro lado existem corações e muitos tentando auxiliá-lo. É uma questão de sintonia. Então, buscar recurso da prece, ele vai ter que aprender sobre essas questões, de cultivar pensamentos elevados, e vai paulatinamente vencendo essa questão, né? Das graves depressões, tudo isso que envolve questões parecidas. Mas é da maior importância buscar recursos para ele superar essa fase. Isso é imprescindível. Maravilha. Éder, a gente agradece demais os seus esclarecimentos nessa noite de hoje, falando para a gente sobre os princípios básicos da mediunidade. Meninos e Cris, nós agradecemos as perguntas que muito enriquecem, formam essa grande corrente, e a gente vai continuar estudando a mediunidade, a gente não vai parar por aqui. Quero fazer uma proposta para que na próxima segunda-feira voltemos a falar sobre a mediunidade. Todo mundo está de acordo? Muito bom. Maravilha. Então a gente vai reservar a segunda-feira para a gente conversar especificamente desse tema. E de acordo com a sugestão do nosso irmão Gustavo, né, que foi guiado aí pela intuição, na próxima segunda-feira nós falaremos sobre a mediunidade no Evangelho e no Antigo Testamento. Podemos ficar combinados assim?
Tranquilo. Maravilha. Todo mundo balançou a cabeça. Então, todo Ótimo. mundo ficou de acordo. De acordo. E você que está aí assistindo, você já pode enviar suas perguntas. Mas ficou alguma coisa desse estudo que para você ainda precisa ser esclarecido? Faça a sua pergunta. Aqui a gente está para fazer este local aberto de aprendizado, este local democrático, porque nós estamos aprendendo juntos. Desejamos a todos, então, uma ótima noite com Jesus e que possamos estar sempre iluminados por essa mediunidade do Cristo. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa gente. noite a todos. Até. Obrigado. Tchau, Boa boa noite. noite. Dorme com Deus.